Fala galera do Clube dos Emergentes, Matheus Oliveira aqui, fundador do canal, para mais um vídeo com vocês. Hoje eu vou falar sobre algo, uma rotina, um passo a passo que eu fiz, apliquei na minha vida e que se você aplicar na sua, nos próximos 3 meses, você vai ficar irreconhecível. As pessoas próximas de você, com certeza absoluta, vão falar assim, cara, eu notei uma mudança significativa na sua vida. Beleza? Antes de começar, eu vou pegar aqui a bola de ouro. O pessoal perguntou se isso daqui era interclasse. Não é interclasse não, galera. Aqui, ó. Meu nome aqui, Matheus Oliveira. Maior faturamento 2024, Ranger Eduque. Uma das empresas que eu sou sócio participa de um grupo, né? É investida por um grupo de investidores que é a Palur, que é uma aceleradora de negócios digitais. E aí, todo ano faz uma reunião de fechamento anual e aí a gente se encontra lá e as empresas do grupo, elas recebem ali suas premiações, etc. E no ano de 2024 nós fomos o maior faturamento do grupo com uma de nossas empresas, beleza? Então, vamos ao vídeo. 3 meses para você mudar de vida. Galera, antes de começar aqui a falar, eu quero declarar um compromisso com vocês, tá? Com quem está aí me assistindo do outro lado, e falar para vocês que eu estou aqui para defender o que eu acredito. Caso contrário, eu não precisaria me expor, tá? Porque nas outras empresas que eu sou sócio, eu não sou o expert, né? Como é conhecido no mercado digital. Eu sou o responsável pela operação, beleza? Mas eu decidi me expor para falar das coisas que eu acredito que mudaram a minha vida e eu tenho certeza absoluta que pode mudar a sua vida também. Então, eu não vou ficar em cima do muro. Eu vou falar aqui o que eu acredito e se não der certo na tua vida, pode vir me cobrar, tá? Vem aqui me cobrar. Então, antes de começar o vídeo, deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, tem muita gente me acompanhando que não é inscrita no canal ainda. O canal tá pegando tração aí com poucos vídeos, né? Já tem um vídeo aí que viralizou, né? A galera compartilhou, comentou bastante. Agradeço muito, muito mesmo a interação de vocês, beleza? Então, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e preste atenção que eu vou falar para vocês o que vocês precisam comentar aqui pra gente interagir. Afinal, esse daqui não é um conteúdo onde só eu penso aqui e fico falando as coisas, não. Eu gosto de interagir com vocês, eu aprendo muito com o que vocês colocam aqui embaixo, beleza? Então vamos lá. Galera, rotina dos campeões. Bota isso na cabeça, essa é a rotina dos campeões. E por quê? Ó, o que eu acredito que você precisa ter, tá? Eu acredito que você precisa ter uma estabilidade em 3 pilares. Vou falar. Conhecimento / educação, saúde e a sua área profissional. Ah, Matheus, você não vai falar sobre a área espiritual, a área de relacionamentos, né? Tanto familiar quanto com amigos. Essas áreas, elas não vão te proporcionar o crescimento que eu quero abordar aqui hoje. Por quê? Porque essas são áreas que são pilares fundamentais da sua vida. Você não pode deixar de lado, e aí eu vou sempre levantar essa bandeira aqui sempre que eu puder, você não vai deixar de lado a sua vida espiritual, a sua comunhão espiritual, o seu crescimento espiritual. Você não vai deixar isso de lado. Isso daí tem que te acompanhar do início ao fim da sua vida. Você não vai deixar de se relacionar com a sua família. São coisas que você já faz. Eu estou falando aqui um algo a mais. Por exemplo, saúde. Ah, eu vou cuidar da saúde desde que eu nasci até o tempo que eu vou morrer? Cara, provavelmente não. As pessoas até se relacionam bem, só que a maioria delas não cuidam da saúde. Tanto é que a gente tem aí uma epidemia mundial de obesidade, tá? Mas calma que eu vou chegar nesse ponto. Vamos por parte. Falando de rotina, primeira coisa que você precisa fazer se você quiser mudar de vida e voltar irreconhecível, você precisa definir o seu objetivo. Em 2019, antes um pouquinho da pandemia, eu fazia um trabalho no mercado digital, meio que um trabalho de agência, tá? Eu era sargento do exército, eu ganhava ali por volta de R$ 4.000 por mês e eu tinha um primeiro objetivo, que era ganhar mais de 4 mil por mês trabalhando fora do exército. E eu consegui isso até que rápido, e eu vou explicar por quê. Eu pegava
todo tipo de serviço que existia, tá? Então, tem que fazer um design, me dá. Uma página, me dá aqui que eu faço. Eu tenho que escrever um copy para anúncio, eu faço. Uma gestão de tráfego aqui para o meu lançamento, eu falei, pode me chamar. Eu sou o camisa 10 do time que eu nem criei. O que eu fazia? Eu pegava esses serviços e contratava as pessoas para fazer o que eu não sabia fazer. Um exemplo disso era design. Eu contratava as pessoas e eu ganhava um fee, né? Ganhava ali uma taxa por intermediar o negócio, garantir que o serviço seria entregue com qualidade, com agilidade, etc. Então, a minha supervisão me gerava um retorno. E fazendo isso, eu consegui ganhar mais do que eu ganhava no Exército. Só que no final de 2019, eu tive um estalo. Eu falei assim, cara, eu não vou sair do meu concurso para ganhar a mesma coisa que eu ganho aqui, porque eu quero ter uma renda superior. Na época, o meu primeiro objetivo era ter uma renda mensal de 30 mil reais por mês. Por que 30 mil reais por mês, Matheus? Que era um salário que eu sabia na época que era muito bom. Galera, eu vim de família pobre, tá? Eu não vim de uma família de empreendedores, que estudei na Ivy League, que fiz uma pós-graduação no MIT. Não, eu vim de uma família pobre. Então, eu sabia que 30 mil reais quem ganhava era o juiz. Então, eu falei assim, cara, se eu decidir empreender, eu não posso ganhar menos que um juiz, pô. Por quê? Eu vou trabalhar pra caramba. Eu vou me esforçar, vou assumir risco. Eu tenho que pelo menos ganhar igual um juiz, que na minha cabeça era o ápice do estudo, né? De quem fez concurso. Lembrando que eu fiz concurso. E aí eu defini isso daí. Só que o que eu percebi? Se eu fosse generalista, como eu era, eu não conseguiria me destacar. E agora vem um grande ensinamento do livro As 22 Leis Imutáveis do Marketing. Eu tenho até um exemplar aqui que eu tô achando que eu vou sortear para vocês, tá? Eu tenho um exemplar aqui, tá no plástico. Porque eu falei, cara, vou comprar um a mais para deixar para a galera do canal, porque eu acho que vai agregar para a vida deles. Se vocês quiserem que eu sorteie, se você chegou até aqui nesse vídeo, me fala aqui embaixo, fala assim, cara, faz o sorteio do livro, que aí no próximo vídeo eu explico como que vai ser, beleza? Mas aqui fala o seguinte, quando existe um líder de mercado, presta atenção, quando existe um líder de mercado, para você dominar aquele mercado, ou você supera ele, ou você cria o seu próprio mercado, ou o seu próprio nicho. E aí o que eu pensava? Fazendo isso, sendo agência, etc., já existem pessoas consolidadas. Eu tenho que me especializar. Eu tenho que ser a vaca roxa, que aí já é um outro livro, que é do Seth Godin, tá? Pesquise aí. Vaca roxa mesmo o nome. E aí eu falei, cara, eu tenho que me diferenciar, eu tenho que conseguir ser fora da curva para eu ter um resultado naturalmente fora da curva, e aí eu consegui cobrar muito mais. Por quê? Naquela época eu já tinha entendido que a melhor forma de enriquecer no mercado digital era prestando serviço e um bom serviço. Matheus, mas não é escalável, só que a margem é muito grande. Eu bato nessa tecla até hoje. Se você não entrou no mercado digital ainda e você vislumbra isso como uma oportunidade, e aqui o tempo todo eu vou falar para vocês que o mercado digital é uma oportunidade que mudou minha vida e eu quero ajudar você a mudar a sua vida também por meio desse mercado. Entenda que serviço é uma margem imediatamente alta, tá? Então o que eu fiz? Eu falei, cara, eu sou bom em ler. Você vê que eu tenho uma referência de leitura, eu tenho uma característica de memória fotográfica, então eu li as coisas, conseguia absorver muito conhecimento, eu conseguia transmitir aquilo em palavras. Você vê que eu estou falando, citando o livro, eu estou organizando a minha linha de raciocínio. Isso daí eu entendi já que era uma habilidade minha. E aí o que eu fiz? Eu decidi investir em copy, né? Eu passei a escrever como um redator publicitário para empresas do mercado digital, só que eu tinha um diferencial. Além disso, eu tenho uma certa familiaridade com números, tá? E aí, talvez seja porque eu estudei para concurso, talvez seja porque eu fiz técnico de eletrônica quando era mais novo, ou porque meus pais me incentivaram, não sei porquê, mas eu tenho uma certa familiaridade com números, né? E eu percebi assim, me diz aí, você que está do outro lado, não tem aquela guerrinha, sou de humanas, sou de exatas, eu não sou nem de humanas nem de exatas. Eu me considero um pouco dos dois. Eu consigo orbitar em leituras
obras literárias russas, por exemplo. Pô, leio Dostoiévski, Tolstói, mas também consigo analisar um DRE de uma empresa. Se você é contador, meu público é qualificado, eu sei que tem contador aqui me assistindo, fala aqui sobre balancete, DRE, fazer uma boa análise de dados, né, conseguir entender os números do seu negócio, isso daí é importante. E aí olha o que eu pensei. Cara, se eu escrevo de forma persuasiva e consigo analisar o impacto disso, eu provavelmente vou ser único. E eu estava certo. Eu era um dos únicos copywriters que entendiam de gestão de tráfego. E eu comecei a ganhar espaço no mercado. Por quê? Eu conseguia analisar o impacto da copy que eu escrevia e ajustar muito rápido. Então eu não ficava... eu escrevia, esperava alguém analisar, me dar uma resposta, porque as pessoas têm capacidade analítica baixa, né? Uma baixa capacidade de análise de dados. Eu falei, eu não vou depender deles. Presta atenção nessa história que você vai entender o que eu fiz na minha rotina. Eu tenho que construir uma linha de raciocínio com vocês aqui. Esse daqui não é um canal de dancinha para você ficar acompanhando, rolando, scrollando, não. Isso daqui é conteúdo profundo para mudar a sua vida. Esse daqui é o meu objetivo, tá? E aí, o que eu fiz? Eu me destaquei assim. E aí eu comecei a pegar serviços cada vez melhores e maiores. Eu comecei a fazer, na época ainda em 2020, né, pandemia lá e tal, vários 6 em 7, né, múltiplos 6 em 7, lançamentos de 7 dígitos, e eu comecei a me destacar. E aí eu comecei a ganhar muito mais do que eu ganhava no Exército, me deu uma tranquilidade para sair, eu saí logo no iniciozinho de 2021, tá? Fiquei 2020 todo me consolidando, no iniciozinho de 2021 eu saí. E aí, o que eu entendi? Eu tinha um objetivo muito claro, que era ganhar esses 30 mil. E eu consegui. Só que a pandemia, ela me ajudou no que eu vou falar aqui para vocês de rotina, que é esse apagão social que você precisa ter, galera. Assim, eu queria falar que a vida equilibrada é o que vai te trazer sucesso e tal, mas não é. Eu não acredito em equilíbrio, eu acredito em equalização. E aí eu vou te explicar qual que é a diferença. Eu sou técnico de som, tá? Aquele som de DJ, de festa e tal. Ali você aprende o seguinte, deixar flat, ou seja, deixar tudo, todos os faders, né, todas as aletas de movimentação na mesma linha, deixar tudo flat não quer dizer que vai ficar da melhor forma. Às vezes você precisa dar um pouco mais de agudo, cortar um pouco do grave. Qual frequência aqui que ela está assumindo? O que eu tenho que fazer? Você consegue ajustar. Essa equalização você precisa fazer na sua vida. Olha como que isso é importante. Entender isso mudou minha vida. Porque eu entendi no momento que eu precisava ter um apagão social. Eu não fiz nada, eu não cedi à pressão social de fazer nada com as pessoas. Eu foquei só em mim durante um tempo. Isso daí me trouxe os resultados mais absurdos. Eu vejo a galera hoje falando isso aqui de modo caverna, não sei qual que é o nome que as pessoas chamam isso, mas eu tenho certeza que não estar disponível o tempo todo para atividades sociais pode mudar a sua vida. Naquela época era pandemia, então eu colocava essa desculpa, falava assim, não, galera, tô ocupado aqui e tal, e tem essa questão de pandemia, né, minha mãe, ela mora aqui perto de mim, e ela vem me visitar, e não posso dar esse mole e tal. Não era isso, porque eu ia trabalhar na pandemia, né, eu pegava trem na época da pandemia ainda. Em 2020 eu pegava trem para ir para o trabalho. Então, o que eu fiz? Eu parei de frequentar todos os ambientes sociais. Isso daí teve um impacto muito grande na minha vida. Por quê? Eu ganhei muito tempo livre. E olha o que eu fiz com esse tempo livre que você tem que aplicar. Primeira coisa é ter coragem de abrir mão de contato social mesmo, de vou para uma festinha, eu vou para tal lugar, vou me encontrar com os amigos para comer uma pizza. Você precisa ter esse tempo? Sim, só que você provavelmente veio tendo muito desse tempo até hoje. Agora você pode dar um susto na sua vida. Eu sei que vai ter gente que vai discordar disso, só que, cara, eu tenho experiência própria nisso. Eu, por muito tempo, tive uma vida social ativa, chegou um momento que eu falei, cara, para eu mudar de vida, eu tenho que romper com isso rápido, para conseguir ter resultado rápido. Você tem que dar um choque para ter um resultado mais rápido. E aí foi o que eu fiz. Eu parei de ter essa pressão social,
parei de ficar à mercê da rotina dos outros, comecei a focar em mim e eu comecei a fazer um negócio muito importante. Eu comecei a ler. Ler. Então, eu acordava de manhã, lia um livro, eu lia por volta ali, minha rotina de leitura de 30 a 45 minutos. Não gosto desse lance de ler 10 páginas, que aí 10 páginas, não gosto desse... Eu tirava um tempo para ler. Eu lia de 30 a 45 minutos ali um livro técnico. E eu comecei a, no fim do dia, encaixar outro livro que não fosse aquele livro técnico. Então eu colocava uma biografia que conta mais a história de uma pessoa, colocava uma obra literária, colocava alguma coisa assim que despertasse a minha mente, que fizesse eu parar de ficar... Eu não sou, quem me conhece sabe que eu não sou refém de celular, de ficar scrollando o tempo todo as coisas. Eu não sou refém de rede social, tá? Por quê? Porque desde o início eu soube que eu trabalho com isso. Então, onde se ganha o pão, não se come a carne. Então, se eu trabalho com internet, eu não posso ser um viciado, senão eu passo a consumir o produto que eu vendo. E aí eu paro de ser um vendedor. Conseguiram entender? Se você não vende, você é produto. E normal, tá? Eu sou produto de outros mercados. Por exemplo, sou produto de mercados de tecnologia, eu consumo isso daí, mas eu não produzo. No meu mercado que eu produzo, que é o digital, eu não posso ser um consumidor, né, assíduo, senão eu paro de produzir. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a encaixar rotinas de leitura. Então eu lia 30 a 45 minutos de manhã, cedo, para despertar minha mente, e no fim da noite, ali, quando eu jantava com a minha esposa, né, e terminava ali de trabalhar, eu lia mais 30 a 45 minutos. Isso daí foi muito importante, porque eu adquiri repertório. Isso daí é muito importante. Tem uma galera, né, que é a galera da internet. A galera da internet são os millennials, de 81 a 96, que nasceram de 1981 a 1996. Essa galera acabou prejudicada no quesito leitura, tá? Eu percebo que as pessoas acabaram deixando de lado a leitura clássica, etc. Por quê? Porque não incentivava na escola na época pra gente, eu concordo, tudo bem. Só que você precisa fazer isso por conta própria. Por quê? Ter repertório de leitura vai te colocar em posições sociais que você não chegaria sozinho. Ler, conhecer histórias, poder falar daquilo, vai te colocar numa posição social. É status na sociedade você ter conhecimento de certas obras, tá? Então, matemática, não sei o que. Cara, o mundo é assim. O mundo é assim, tá? Você precisa de conhecimento para ser interessante para alguma outra pessoa. Tá? E é assim, as relações elas são de interesse mútuo. Você está com interesse no que a pessoa pode te oferecer e ela está com interesse no que você pode oferecer para ela. Então seja interessante. Quem é interessante, lê, consome conteúdo de qualidade. E eu mesclava entre conteúdo técnico, como essas 22 leis do marketing que eu acabei de falar com vocês, e conteúdo de obras literárias. Né? Eu tenho aqui Tolstói, tenho Dostoiévski, que eu gosto de ler, gosto de ler também... livros de investimento, contando a história de grandes investidores, biografias, etc. Aí, o que eu comecei a fazer? Além disso, cara, cuidar da minha saúde. Por quê? Eu cheguei a pesar 110 quilos. Eu era sargento do exército, eu tinha uma boa forma física, né, ali, porque eu precisava fazer um teste físico a cada 3 meses. Deixa eu beber uma água aqui que eu tô falando bastante. Eu precisava fazer esse exercício físico, então eu mantinha uma boa forma física. Cara, eu cheguei aos incríveis 110 quilos. E aí o que eu tive de estalo? Cara, nada. Se você não prova para você mesmo que você consegue fazer alguma coisa muito difícil, a tua cabeça, ela não consegue assimilar isso. E eu falei assim, eu preciso perder pelo menos 25 quilos para chegar numa estatura, num peso normal para minha estatura, né? Eu tenho 1,83 m, então se eu tivesse 85 quilos ali, eu tava na ideia. Eu falei, caraca, eu preciso perder esse peso, eu preciso perder esse peso, preciso. Fiquei com isso daí na cabeça e comecei a fazer atividade física, comecei a fazer dieta pra caramba, fazia cardio todo dia, comprei uma bicicletinha, coloquei em casa, fazia pelo menos 45 minutos de cardio todo dia, musculação, comecei a acordar às 5h30 da manhã pra ir pra academia e não prejudicar o meu horário de trabalho ali. E cara, eu mudei minha vida, eu emagreci esses 25 quilos, eu coloquei 2 períodos de leitura no meu dia, de manhã e de noite, e eu trabalhei bastante. Esse é o terceiro pilar. Então, o primeiro pilar, leitura.
educação, conhecimento. Pode ser fazer algum curso online, mas eu não deixo a leitura de lado. Você pode fazer curso online, mas acrescenta, não retira a leitura. O segundo pilar foi a saúde, eu mostrar que eu conseguia fazer alguma coisa que era difícil. Você que está aqui, se você tem que perder algum peso, me fala como que é difícil perder 25 quilos. Como é difícil? Cara, é muito difícil. 25 quilos é o peso de um adolescente de 8 anos, pô. Um adolescente... adolescente de 8 anos é fogo, né? Mas, cara, é isso. Eu acho que o estatuto da criança e do adolescente começa em 8 mesmo. É nessa idade, cara. É nessa idade. É nesse peso. Tem 8 anos, pesa ali 25 quilos. Perder isso é muito difícil. Então, você mostrar que você consegue fazer algo muito difícil te encoraja para fazer coisas cada vez mais difíceis. E aí, sabe o que isso me encorajou a fazer? Isso daí foi o meu maior diferencial, tá? Eu consegui ganhar dinheiro na preguiça dos meus concorrentes. Por quê? Eu nunca tive preguiça de prospectar clientes, de ir atrás. Eu consegui sociedades e empresas, eu consegui um certo prestígio no meu mercado. Talvez, se você é do mercado, você provavelmente já ouviu falar das empresas que eu participo. Se você frequenta algum mastermind, você provavelmente já me viu nesses masterminds, talvez palestrando, talvez sendo citado. E eu consegui um certo prestígio porque, cara, eu estava muito mais disposto que todas as outras pessoas a fazer aquilo que eu precisava, aquilo que precisava ser feito, que eu podia fazer, somente eu, para ter o resultado que eu almejava. Então eu queria me destacar muito. Esse era o meu objetivo. Queria participar de projetos grandes, fazer grandes lançamentos com grandes turmas de 8 dígitos, né? 8 dígitos, para quem não conhece, para quem não é desse mercado digital, é fazer 10 milhões de reais no mês. Eu queria poder fazer isso, só que eu precisava me conectar com pessoas. E eu gastava tempo com isso, galera. Gastava tempo com isso. Eu marcava reunião, eu trabalhava, entre aspas, de graça no início, né? Ali para compor portfólio. Eu me fazia ser conhecido. E isso mudou muito a minha vida. E em 3 meses é possível você mudar a sua vida também. 3 meses, tá? Foi o tempo que eu precisei para ter clientes que confiassem em mim e que eu fizesse um ciclo de lançamento com ele. Eu sempre falei isso. Cara, o meu trabalho está em convencer a pessoa a me dar uma oportunidade. Depois que eu entrei no projeto, eu só saio se eu quiser. Que eu vou entregar tão bem que as pessoas não vão ter o que falar. E, cara, essa mentalidade me enriqueceu. Essa mentalidade me enriqueceu muito. Tá? Muito. Por quê? Eu acordava, me preparava psicologicamente, cuidava do meu corpo para eu estar forte o suficiente com mental e corpo, tá? Então eu cuidava das duas saúdes para trabalhar duro para fazer o que ninguém estava disposto. Então você que está aqui, que quer investir, cara, eu quero aprender a investir, eu quero ser um emergente. Eu tô aqui no Clube dos Emergentes para ser um emergente. Eu quero ganhar mais dinheiro do que eu gasto. Sabe o que você precisa fazer, cara? Ter coragem. O nome disso, no Exército eu aprendi um negócio chamado coragem moral. Coragem moral é fazer aquilo que precisa ser feito. Você sabe o que precisa ser feito e você fazer aquilo que precisa ser feito sem que outra pessoa precise te obrigar a fazer. Então, coragem moral é aquilo que, por exemplo, alguém, sei lá, você tem um filho, né? Seu filho, ele erra ali, ele desrespeita um adulto. Cara, coragem moral é você chamar a atenção dele, ensinar as boas maneiras para ele, mesmo que para outra pessoa ali olhando você tenha sido duro, mas você é responsável por fazer, né, pela educação do seu filho. Você é responsável por formar aquele cidadão. Então, coragem moral é fazer o que precisa ser feito, independente do que as outras pessoas vão achar, independente da pressão da sociedade. Coragem moral é acordar e falar assim: hoje eu só paro depois de abordar 100 pessoas e começar a ter uma renda extra. O que você vai fazer? Cara, não sei, escolhe. Você vai prestar serviço de alguma habilidade digital, você vai ser um gestor de milhas, né? Para quem não sabe, milhas é igual a dinheiro. E existem pessoas que trabalham com gestão de milhas, né? Ou seja, trabalhando ali os pontos e milhas das pessoas e ganham um fixo ou uma porcentagem de economia ou de sucesso por isso.
são conhecimentos. Você pode estar prestando serviço para pessoas. Eu vou entrar daqui a pouquinho numa live com os nossos alunos lá no projeto do Rodrigo Góes, que tem aluno que ganha 30 mil por mês como gestor. Esse aluno é médico. Ele deixou de lado uma profissão que é uma das profissões mais desejadas do país. Hoje, ele ganha mais com gestão de milhas do que ele ganhava quando era médico. Então, bota isso na tua cabeça. Tem muitas oportunidades que você pode aproveitar da sua casa para você ganhar dinheiro além do que você está ganhando hoje, além do seu salário. Eu recebi uma pergunta lá no direct do meu Instagram, uma menina falando que ganha um salário mínimo, que agora ela recebeu uma compensação lá, sei lá, se ela foi promovida, o que ela fez, se mudou de área, etc. Só que foi muito pouco o aumento. Eu falei, cara, porque você está pensando de forma ordinária, você quer ganhar mais dinheiro numa empresa que não cabe você ganhar mais. Você tem que pensar de forma extraordinária, sair desse normal, desse natural, desse ciclo que todo mundo segue, para você conseguir enxergar outras oportunidades, que é o que eu estou falando aqui. Ah, Matheus, mas eu não vejo ninguém que enriqueceu sendo gestor de milhas. Você tem que acompanhar as pessoas certas, você tem que estar no ambiente certo, você tem que entender daquilo. Por quê? Se as pessoas não falam, é por quê? Porque a maioria das pessoas não ganha 30 mil, 40 mil. Não ganha. É a realidade do país. E eu conheço pessoas ricas, tá? Ricas, que o objetivo delas é fazer um aporte mensal na carteira de investimento delas de 20 mil. 20 mil. Imagina que você, durante um ano, você continue com o teu salário, vivendo dele, e você consiga produzir uma renda extra de 25 mil por mês. Você pegar esse dinheiro todo e investir na sua reserva de emergência, criar a sua carteira diversificada ali depois, tá? Depois, isso é outro papo. Nem falo disso agora. Então, criar uma reserva de emergência, renda fixa mesmo, uma parada que te dê uma tranquilidade para você conseguir focar no que vai te dar mais retorno, que é o início, é a força do teu trabalho, para aumentar o teu aporte. E aí, fazendo isso, dia após dia, mês após mês, você vai ver que, assim como eu, a tua renda ela vai crescer muito. Aí você vai gastar muito pouco, você vai investir muito, e aí você começa a acumular riqueza, você começa a produzir uma tranquilidade financeira que te permite ter paz de espírito quanto às coisas que vão acontecendo, que é esse o objetivo, cara. Aqui, o canal eu não fico falando, tipo assim, cara, vai lá comprar uma Porsche, vai lá comprar uma McLaren. Você pode fazer o que você quiser com o dinheiro, eu poderia fazer isso com o meu, só que eu não acho que é a melhor forma de usar o dinheiro. Eu tava na festa de um amigo que ele é de família bilionária, tá? E ele tava falando, cara, eu não sinto mais prazer em comprar carros caros. Porque a pessoa, depois que ela realmente pode, ela acha aquilo ali normal. A vida é um eterno... o desejo de ter e a ânsia de ter e o tédio de possuir. Você fica ansioso para ter aquilo quando você tem tédio. Então, o que você tem que fazer? Ganhar dinheiro, ter tranquilidade financeira para você ter paz, para você ter liberdade, para você poder oferecer um conforto maior para sua família. E é isso que eu quero pregar aqui nesse canal, tá? Então, se você gostou do vídeo de hoje, clica no botão de gostei aqui embaixo, compartilha esse vídeo com pessoas que você conhece, amigos do trabalho, da faculdade, aquele amigo que você fica trocando reels lá no Instagram, eu sei que todo mundo faz isso, fica mandando coisinha de TikTok para ele. Manda esse vídeo para ele e fala, cara, acompanha o canal do Matheus, ele tá trazendo um conteúdo legal. E, melhor de tudo, comenta aqui embaixo se você está gostando desse tipo de vídeo e o que você quer que eu fale. Eu vou olhar os comentários desse vídeo aqui e eu vou pensar nos próximos temas de acordo com o que vocês precisam, beleza? Eu tô aqui para contribuir com vocês. Até o próximo vídeo. Vejo você lá. Valeu!